Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Em particular para quem costuma acompanhar-nos não só em áudio, mas também em vídeo, e seguem o nosso canal do YouTube, cá estamos nós no cenário habitual das últimas semanas, não é? Com algumas alterações. Com algumas sempre. alterações. Assim, nem que seja sim, uma sim. plantinha. Sim, mas estamos com muita vontade de trocar de ambiente, não é? Poder fazer episódios noutros sítios. Não é? Estamos, sim. Sim, temos que, para quem já nos ouve há bastante tempo, sabe o que é a energia laranja. Nós temos que estimular aqui as novidades, assim, um bocadinho, tipo, uma planta é uma novidade. Ok. Mas estamos com vontade de ter mais novidades. Olha, uma novidade, antes de começarmos a nossa conversa desta semana, é que nós criamos finalmente um canal no Telegram. Não é? Yes, Sim. Telegram é uma app parecido com o WhatsApp, mas mais organizado, não cria tanto ruído. Tem lá uma oportunidade de seguir apenas o canal ou o canal e participar também no chat. Ok, portanto, para toda a gente que utiliza habitualmente o Telegram, é só procurar podcast IVM e juntar-se ao canal, ou então procurar o link que nós estamos a colocar aí nas redes sociais. Certo. Para quem não sabe o que é o Telegram, têm que fazer download da app, né, de Telegram, e procurarem o canal do podcast IVM. Sim, é para conseguirmos fugir um bocadinho precisamente do ruído nas redes sociais e focar-nos naquilo que realmente interessa. Sim, no fundo. e vamos colocar, para além de toda a informação sobre todos os episódios que lançamos do podcast, também vamos colocar depois ali os conteúdos exclusivos, portanto vai valer bem a pena estar por ali, para além de que no chat vai ser mais fácil interagir connosco e colocar questões a nós e às outras pessoas que seguem o Certo, podcast. é uma comunidade. É uma comunidade. Pois gente nós temos aqui, não sei se é uma ilusão ou uma ambição, temos a ideia de que as pessoas que seguem o podcast Inspiração Boa Vida Mágica são particularmente fixes. Foi isso que acabei de dizer. E inteligentes, Sim, não é? a gente fixe. Sim, certo. E, portanto, vamos ver se juntando a gente fixe num canal, se conseguimos ter boas conversas, não é? Exatamente, eu acho que sim. Acho que sim. Sem pressão, sem expectativas, sem confusão, com calma e tranquilidade e diversão. Sim? Espera aí, agora comecei a ficar muito relaxado com essa conversa. Bom, tu não tens mais nada para anunciar, não há assim muito para anunciar, não? Eu tenho sempre coisas para anunciar. Mas pronto. Olha, eu tenho continuado a fazer as minhas lives das 10h10. Sim, quem não sabe, Sim. Instagram, No às Instagram, 10h10. no Instagram e no Facebook. Faço live às 10h10 com ferramentas de PNL, de hipnose e de outras áreas do conhecimento. Certo. O objetivo tem sido entregar ferramentas práticas. Eu não sei até quando vou manter este projeto, mas para já ele está organicamente está a rolar. E é fixe porque tu tens feito lives de 20 minutos. 20 minutos, só, sim. Né? São 20 minutos no máximo e com ferramentas práticas e com experiências práticas. Começaste a fazer também no Facebook. Sim, também no Facebook. E está a ser muito interessante, sobretudo, observar os resultados práticos que muitas pessoas que seguem este trabalho estão a ter. Estou a receber todos os dias testemunhos assim mesmo incríveis. A palavra é incrível no sentido em que eu sei o poder destas ferramentas e sei quão bem elas podem funcionar e que tipo de resultados elas podem gerar. Só que quando eu estou habituado a entregar estas ferramentas, quando estou um para um ou quando estou um para muitos, mas ao vivo, não é? Num cenário de formação ou a trabalhar com um grupo. Portanto, assim, à distância e sem poder ver as pessoas, há sempre aqui um fator mágico quando chegam os testemunhos daquilo que está a acontecer na mente dos participantes. E, portanto, isso está a dar assim um alento para continuar com esse projeto. Boa, são giras. Eu não faço lives, quer dizer, tenho feito uma ou outra com outras pessoas, mas tenho lá no meu Instagram está um destaque que é o Quarentena Fullness, que tem assim umas propostas de práticas Tu tens a mania que qualquer palavra dá para juntar fullness no fim. Sim. Uma vez foi criticada por isso, mas eu gosto e continuo. Sim. E Quarentena Fullness tem ali umas práticas simples que podemos fazer, além das meditações que já partilhámos, que prometemos que íamos fazer mais e vamos fazer mais.
não é aqui no podcast. Pronto, acho que já Já são muitas coisas, são muitos recursos que nós estamos a procurar disponibilizar. E eles vêm de um sítio de... Acho que vêm de um sítio de que eu gosto particularmente, que é a vontade de partilhar, a vontade de ajudar. E acho que isso permite-nos, se calhar, fazer aqui uma transição para a conversa que eu gostava de ter contigo aqui hoje. Então, diz-me. Porque nós, mesmo no início deste projeto do podcast IVM, eu acho que foi logo o segundo episódio, nós falamos sobre sucesso e discutimos na altura a nossa visão do que é sucesso. Yeah. Não é? Que é uma palavra que aparece muitas vezes nas abordagens de desenvolvimento pessoal, especialmente naquelas abordagens que tendem a ser um bocadinho... eu vou utilizar aqui uma palavra que vale o que vale, mas abordagens que tendem a ser um bocadinho mais comerciais. Abordagens que tu entendes que ali há um produto forte, às vezes há quase uma máquina comercial ali instalada e que estão desenhadas para atrair as pessoas com esta ideia de ao fazeres isto ou ao aprenderes isto, tu vais ter sucesso. Claro que nós acho que ambos compreendemos e às vezes também recorremos a algumas estratégias. É importante nós chamarmos a atenção das pessoas e falar uma linguagem que faça sentido para elas. Yeah. E claro que para muitas pessoas a linguagem do sucesso faz sentido. E nós na altura discutimos o que era realmente sucesso para nós. E eu acho que eu tenho visto, nas últimas semanas, tenho visto tantas vezes esta palavra, ou palavras semelhantes, não é? Ligadas de aprende agora isto para preparares o teu sucesso futuro, ou distancia-te dos outros agora que está toda a gente mal, não é? Enquanto uns choram, os outros vendem lenços. Muito uma ideia até de ganha vantagem ou tira partido pessoal disto para teres mais sucesso. Que achei que era interessante nós voltarmos a esta discussão Já estou a ter assim vários pensamentos que nunca tive em relação ao sucesso. Então chuta já. Né? Porque uma das coisas que nós falamos nesse episódio é o que é a definição mais normal de sucesso, né? Que associamos muitas vezes o sucesso ao conseguir fazer uma coisa específica, ganhar muito dinheiro, ter um cargo específico, ter uma formação XPTO. E que neste momento atual que nós podemos ver, muito sucesso acabou. Não é? Quem teve sucesso até agora, estás a perceber onde queres chegar? Acabou, ou pelo menos temporariamente há aí uns... Foi posto em pausa. Sim. Não é? Mas estava aqui a pensar nisso que para mim um sucesso verdadeiro como quem já ouviu esse episódio sabe que não tem nada a ver com o ter e fazer, não é? Ou estar. Não é? O sucesso é algo diferente. Então é o que é? Okay. Para mim, o sucesso está intimamente ligado à forma que eu me consigo relacionar com o meu contexto, comigo, e o sucesso reside no que é que essa forma me faz sentir. No fundo é um sucesso emocional, se vamos utilizar a palavra sucesso, não é? Quanto mais eu conseguir, quanto melhores e mais saudavelmente e mais sustentavelmente eu conseguir lidar comigo e com aquilo que está à minha volta, mais sucesso eu sinto que tenho na minha vida. Então, pensando nessa... Estás a utilizar aí assim muitas palavras, algumas bonitas grandes. Bonitas e abstratas, não é? Fáceis de dizer. Fáceis de dizer. Eu gosto de uma definição que nós temos utilizado algumas vezes aqui nas nossas conversas, não é? De que o sucesso ou o êxito ou a grande intenção é estar bem independentemente das circunstâncias, não é? E eu acho que essa definição, ela torna-se particularmente relevante, e daí a minha vontade, nós falámos sobre isso, torna-se particularmente relevante quando as circunstâncias se alteram muito. Exato. Porque aquilo que eu tenho visto são muitas abordagens, e algumas muito bem conseguidas, com um bom conteúdo e que realmente pode ajudar. Mas muitas abordagens que estão construídas em volta de
o que é que tu podes fazer com estas circunstâncias, não é? Como é que tu podes pôr estas circunstâncias a funcionar a teu favor? Que mudanças é que tu podes fazer por causa das circunstâncias? E quando nós lançamos, logo no início, logo no início quando percebemos que, olha, vai haver aqui restrições grandes às nossas atividades e muita gente vai, incluindo nós, vamos mudar muito o nosso dia-a-dia, nós lançamos aquele projeto do Kit Mental e Emocional, né? Aquele curso online, gratuito, desenvolvimento pessoal. Muita gente que nos está a ouvir certamente fez o curso, porque nós tivemos, acho que a última vez que eu chequei, tínhamos 11 ou 12 mil pessoas que tinham entrado no curso. E mas aquilo que eu lembro-me que nós conversamos os dois sobre isso antes de começarmos a fazer as filmagens, de que nós queríamos lançar um curso onde poderíamos fazer, e acho que fizemos ao longo do curso umas 2 ou 3 referências a título de exemplo imagina que tens que lidar com uma pandemia, imagina que tens que lidar com... Sim. Mas foram só exemplos, porque nós não queríamos que o curso fosse construído em cima da alteração das circunstâncias. Porque, caso contrário, estávamos a entregar demasiado a ideia de que são as circunstâncias que definem o meu sucesso. Ou é na minha resposta às circunstâncias que o meu sucesso pode residir ou não. Se eu conseguir... Resposta no sentido de resposta prática. De prática, mais de fazer e ter... Resposta prática. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isto? Como é que eu vou reestruturar a minha empresa? Como é que eu vou mudar o meu lifestyle? Não é? E quando a nossa proposta é mais de eu estar bem independentemente das circunstâncias, então a alteração de circunstâncias, na realidade, é um convite muito grande a eu entender, afinal, o que é sucesso. Exato. Porque o sucesso de que nós estamos a falar, ele não deveria ser muito alterado, ou as sensações internas não se deveriam alterar assim tanto. Quando a circunstância muda. Mesmo quando a circunstância muda de forma extrema. Ok, agora não posso ir trabalhar, ou agora, olha, alterei todos os cursos que eu tinha marcado, ou agora tinha não sei quantas palestras e já não se vão realizar, ou tinha um conjunto de viagens de trabalho e de lazer marcadas e todas desapareceram do mapa. Ou há pessoas de quem eu gosto muito e com quem agora não consigo estar. No fundo, é o que estamos a viver, é um bom ajuda-nos a fazer um bom diagnóstico, autodiagnóstico, do tipo de desenvolvimento pessoal que temos estado a praticar. Isso. Nós, no fundo, acabamos por ter aqui... eu acho que nós já brincamos um bocadinho com esta metáfora, não é? Com a metáfora do nadar. Yeah. Que é quando nós podemos ter todas muitas teorias sobre o que é nadar e como é que se nada, mas quando de repente estamos no mar alto e vêm umas ondas muito grandes, a teoria é validada na prática, não é? Yeah. Por exemplo, quando eu vejo algumas pessoas que mostravam muita força nos seus negócios, nas suas vidas pessoais, no ensinar ou partilhar estratégias, e depois, com a alteração das circunstâncias, elas simplesmente desapareceram, porque tiveram que se fechar, porque estavam a lidar com tanto sofrimento interno, não é? Estavam a lidar com tanta insegurança. E portanto, esse é o momento em que a pessoa se calhar descobre, olha, se calhar eu não sei nadar assim tão bem, ou se calhar o meu estilo de natação só serve para um tipo de mar, mas quando as coisas se alteram, isto não funciona. E eu acho que aqui o convite, aquilo que nós propusemos logo no início deste trabalho de Inspiração para a Vida Mágica como sucesso, é uma coisa que nos remete mais para a estrutura, não é? E para quem está mais por dentro das nossas propostas ao longo do tempo, se lembrarem, por exemplo, dos temas que nós levamos para cima do palco nos eventos que fizemos ao vivo. E temos pessoas que nos estão a ouvir que foram aos eventos todos, participaram no Tour de 2019, já tinham participado no Tour de 2018, há pessoas que foram ao Coliseu de Lisboa do Porto, mas acho que todos esses temas nós exploramos aqui também e fizemos episódios especiais a falar desses temas. Eu acho que eu estava a pensar nos 3 temas que nós decidimos levar para cima do palco. Então, quais foram? Na primeira vez nós falamos sobre o estar em causa... O estar em efeito. Ou o estar em efeito. Ou encontrar o caminho do meio. Ou encontrar o caminho do meio, não é? E depois, quando estivemos no Coliseu Lisboa e do Porto, falamos do outro nível. E o outro nível é a satisfação das necessidades psicológicas, independentemente dos outros, independentemente
das circunstâncias, aprender a satisfazer isso só porque sim. Sim, não é? de dentro para fora. De dentro para fora, só entendendo a natureza da experiência humana. E depois, agora mais recentemente, em fevereiro, ainda bem que fizemos isto em fevereiro, em fevereiro tivemos a falar sobre As perguntas. Sim, e tivemos a falar, repara como isto é pertinente, nós parece que estávamos a adivinhar, mas tivemos a falar sobre abertura, tivemos a falar sobre curiosidade, sobre aproximação, e tivemos a falar sobre coisas que agora são tão importantes, por exemplo, nas conversas que nós mantemos nas redes sociais, nas conversas que mantemos uns com os outros em casa, que mantemos com os nossos amigos, porque algumas pessoas estão em grande sofrimento porque estão a lidar com esta cena toda a partir de um sítio de julgamento, de afastamento, não é? De separação. E isto causa-lhes tantos problemas. Quem está a utilizar uma estrutura diferente está a lidar com tudo isto de uma forma muito diferente. Ou seja, eventualmente está a ter mais sucesso emocional, se assim a quisermos chamar, não é? Sim, definitivamente. E isto abana muito, não é? Embora parece tudo muito calmo e tranquilo, acho que é dos momentos em que eu tenho visto mais agitação, percebes? Não é? Parece que está tudo assim em pausa, está tudo assim numa lentidão, ninguém sabe o que vai acontecer, parece que está assim a vida em slow motion, mas o feedback que eu tenho é que a vida emocional está num turbilhão brutal, não é? E que em algumas famílias também isso depois se exterioriza, mas é dentro das quatro paredes. Mas olha, por exemplo, que interessante que... E nas redes sociais. Olha, por exemplo, que interessante que é, para quem, por exemplo, está neste momento em casa e tem crianças, não é? Para quem está em casa em família, porque algumas pessoas estão em casa, mas estão sozinhas, ou estão em casa, mas sem crianças presentes. Para quem tem crianças, não é? Para quem está com crianças pequeninas, não é? Grande desafio. Para quem está com crianças em idade escolar, grande desafio. Mas repara que nós podemos focar naquilo que mudou, não é? Na alteração das circunstâncias, mas podemos nos focar naquilo que não mudou. E tem sido tão interessante, e eu acho que gostava, se calhar, que pudesse elaborar aqui um bocadinho à volta disto que eu estou a tirar para a nossa conversa, que tem sido tão interessante receber, e eu recebo muitos feedbacks em relação ao teu trabalho e também vejo coisas que nos enviam para o podcast e através de outros meios, em que as pessoas fazem referência agora, no meio desta confusão e deste turbilhão, eu consigo perceber tão bem os benefícios de ter começado, por exemplo, o meu caminho de parentalidade consciente. Não é? No fundo, vejo tão bem os benefícios de ter aprendido a nadar quando parecia que o mar estava agitado, mas agora que ele está mesmo agitado é que eu percebo que sem isso eu neste momento estava a lidar com enormes dificuldades. Não é? Sim, e nomeadamente no que diz respeito à responsabilidade pessoal. E acho que isso é mais importante do que nunca nesta situação que estamos a viver, de cada um saber assumir a sua responsabilidade para o funcionamento da família. E também de percebermos que para a família funcionar, né, aquelas tarefas mais base de comer e arrumar e limpar, ninguém precisa de ajuda, todos precisam de fazer a sua parte. Não é? Os pais podem ser os gestores do projeto, mas não pedimos ajuda às crianças, incentivamos-las a assumir a sua responsabilidade pessoal e contribuir para esta responsabilidade que é mais social, que é a responsabilidade da família. E também em relação ao trabalho de cada um. Não é? Nós temos 3 filhos em idade escolar, em anos diferentes, mas eu acho que o que nós estamos a viver estes tempos é estamos realmente a ver o resultado do que temos vindo a trabalhar sempre desde que a nossa filha começou o primeiro ano, que agora está no 10º, né? De que a responsabilidade da escola é tua. Eu estou aqui, aí sim posso-te ajudar, mas a responsabilidade é tua. E isso, o que eu noto no meu trabalho é que muitos pais assumem muita responsabilidade que pode ser dos filhos, com as melhores das intenções, porque querem ajudar, querem ser bons pais, só que eu acredito que nas circunstâncias em que nós nos encontramos agora, não ter esta questão da responsabilidade pessoal bem estabelecida, que tem que se estabelecer com muita confiança nas capacidades da criança,
provavelmente sofre mais do que quem tem trabalhado essa responsabilidade pessoal há mais tempo. Eu hoje senti bem esse benefício, porque eu ontem estive a gravar vídeos e a trabalhar até tarde, e hoje acordei depois dos nossos filhos. Pois E, é. sim, e foi muito giro ver os mais pequenos, já não são propriamente bebés, não é? Não, Um tem 12. 9, um tem 9 e outro tem 12, mas foi muito interessante perceber que eles puseram o despertador, eles acordaram, eles vestiram-se, eles tomaram um pequeno almoço e prepararam-se para iniciar as tarefas escolares. Sem a Que nossa intervenção. um num computador, o outro no outro, começaram a realizar algumas tarefas de preparação sem eles sentirem que, uau, estou aqui a fazer uma coisa extraordinária. Não, é o dia a dia. É a minha responsabilidade. Sim, é a minha vida, eu a tratar das minhas coisas. E eu estava a ouvi-los à distância e estava ainda na cama e estava a pensar, pá, como é que isto seria se eles, pá, dependessem, como eu vejo alguns miúdos desta idade, se ainda dependessem de mim para os acordar, para lhes escolher a roupa, para lhes preparar o pequeno almoço, para ajudá-los a entender quais são as tarefas que eles têm que realizar para a escola ao longo do dia, fosse ligar-lhes as coisinhas todas, não é? Pá, eu neste momento não fazia mais nada que não fosse isso, não é? E eles não estavam até num cenário que... E este cenário até lhes está a permitir, de certa forma, florescer de um assim, através de um caminho assim um bocadinho inusitado, não é? Ontem o nosso mais pequenino, ele veio dizer, ele tinha aula de dança, não é? E depois ele veio ter no fim e disse assim, sabes que eu até gostei da aula de dança, até foi fixe. E eu disse, Isaac, onde é que há um par de meses atrás nós íamos imaginar que tu ias estar em casa a ter aulas de dança, de xadrez, de educação física? Ele até ontem também disse, amanhã tenho aula de xadrez, que fixe! Sim, e que ias fazer isso tudo em casa, não é? Mas lá está, quando tu estavas a falar, por exemplo, sobre isso da responsabilidade pessoal, isso, nós podemos estar, por causa das circunstâncias, isso pode estar um bocadinho mais, pode estar um bocadinho mais latente, não é? Pode estar um bocadinho, pode-se ter tornado mais visível, mas isso é uma coisa que não mudou. A responsabilidade pessoal ou está lá ou não está lá, o igual valor ou está lá ou não está lá. E é isso que eu quero dizer quando falo da importância de fazer a pergunta o que é que não mudou. Porque claro que há algumas coisas que mudaram com as circunstâncias. Por exemplo, eu agora só saio de casa há 5 ou 6 semanas que nós só saímos de casa para fazer o estritamente necessário, que basicamente tem sido ir uma vez por semana fazer compras de bens alimentares e pouco mais do que isso, não é? E às vezes sair de casa para dar uma corrida, dar um pequeno passeio aqui perto de casa. E não temos feito mais do que isso. Claro que isso é uma alteração das circunstâncias. Mas o que é que não mudou? O que é que não mudou? Quais são as coisas que são independentes disso? Essas é que são as coisas que, do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, são realmente relevantes, não é? E eu acho que se, por um lado, acho que estamos a ter aqui um conjunto de pessoas que está a despertar para isso, né? E eu sinto, através dos programas que nós temos e dos projetos que nós temos, que há pessoas que estão a olhar para o desenvolvimento pessoal de uma forma diferente, de repente como mais apelativo. Mas também temos, acho que, um conjunto muito grande de pessoas que está só a reagir às circunstâncias, está só preso às redes sociais a discutir se devia haver comemorações ou não do 25 de Abril, a discutir se deve ou não usar máscara, a discutir se deve ou não fazer isto. E estão tão presos às circunstâncias que não estão a perceber que aquilo que elas estão a utilizar nesse momento, aquela estrutura, estaria a ser utilizada mesmo que não houvesse pandemia, mesmo que não houvesse comemorações era no trabalho, na família. Ia ser outra coisa qualquer. Essa estrutura está sempre lá, não é? Eu lembro-me, foi um momento brutal. Que tem a ver com a do julgamento, da separação e da... Ai, ajuda-me! Da diferença entre a separação e a aproximação, do julgamento e da curiosidade. E qual era o terceiro? Sei lá, tu é que começaste com essa lista. Tens perguntas, agora vai procurar o episódio. Mas olha, deixa-me dizer-te uma coisa, porque foi um momento mesmo muito, muito interessante para mim e eu acho que tu te vais lembrar exatamente quando isto aconteceu. Eu trabalhei durante muitos anos numa multinacional, não é?
E em determinado momento eu queixava muito, eu devia estar farta de me ouvir, de eu me queixar de certas coisas que tinham a ver com aquelas circunstâncias. E eu tive uma alteração enorme de circunstâncias, não é? Quando passei a trabalhar por conta própria, passei a trabalhar nesta área do desenvolvimento pessoal, e ao fim de algum tempo tu chamaste-me a atenção para que um conjunto de queixas que eu tinha em relação à minha vida antes, elas continuavam presentes, Exato. apesar das circunstâncias terem mudado imenso, não é? Eu acho que isso foi um momento assim de descoberta enorme, que foi perceber que há coisas que não mudam, porque elas não dependem das circunstâncias. E são essas coisas que, se elas não mudam, não é? É uma estrutura que está para além das circunstâncias. Se essas coisas não me servem, então essas são as coisas que eu deveria trazer para o meu consciente e que eu deveria começar a, se quisermos usar esse verbo, que às vezes me dá um bocado de comichão, a trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. Mas Trabalhar em mim. Trabalhar em mim. Seriam coisas que eu deveria, talvez, começar a prestar-lhes mais atenção e a entendê-las e a observá-las, não é? Sim, passa por uma tomada de consciência em primeiro lugar, não é? E só essa tomada de consciência ajuda-nos. Só que eu noto isso muitas vezes. Só o tomar consciência já me faz mudar, não é? Sem nenhuma técnica em particular, sem aprender grandes, não é, estratégias. Só a tomada de consciência, olha, uma tomada de consciência com curiosidade em vez de com julgamento. Tipo, que curioso. Estou a fazer a mesma coisa agora que fazia quando estava a trabalhar naquela empresa. Ou que fiz sempre durante a minha vida. Que curioso. Isto é muito diferente do que, não sei, estou outra vez a fazer aquilo e nunca mais mudo, já, não é? Faz uma grande diferença. Faz uma enorme diferença. Yeah. Então achas que é por aí que nós podemos levar aqui as nossas conversas internas se estivermos em busca de sentir sucesso emocional, de nos sentirmos bem, não é? Sim, acho que sim. Estão ali umas pessoas estranhas a cá fora, como dizer com o carro, não sei como, desculpa, fiquei super distraída. Não sei o que estão a fazer, mas estão a tentar resolver um problema com o carro, acho eu. Bom, todo o problema tem uma solução. Está à distância de uma solução. Sim, sim. E agora, para onde é que queres levar a conversa aqui do podcast? Olha, distraímos-nos com facilidade. Distraímos-nos com facilidade daquilo que realmente interessa. Espera, às vezes nós queremos falar sobre nós próprios e generalizamos, não é? Tu querias dizer que tu te distrais com facilidade e disseste distraímos-nos. Eu estou aqui ainda focado na nossa conversa e no nosso episódio do podcast. Eu estou preocupado com este carro que está aqui fora. Mas pronto, tens que me ajudar a desfocar-me, que tu não estás a ver o carro, eu estou a ver o carro. Sim. Mas queres parar Não, vamos lá. Queres continuar a conversar? Sim, já desapareceu. Está bem, sim. É que quem não está a ouvir não está a ver carro nenhum. Pois não. Pois é. Lamento. Mas é assim. Não estamos num estúdio fechado, ficamos mais distraídos. Mas olha, nós estávamos a falar sobre sucesso. Por exemplo, agora, tu sentiste sucesso emocional durante os últimos momentos. O que é que não mudou? Tu estavas a falar aí de... Vamos usar isto como um exemplo. Não é? Tu estavas a falar tu estavas focada a fazer uma determinada coisa e de repente distraíste. Não é? Isso, por exemplo, é algo que pode acontecer independentemente da distração em si, não é? Porque distraíste com o carro, mas podias ter distraído com uma pessoa, podias ter distraído com um animal, ou podias ter distraído com um pensamento qualquer que surgiu, não é? Já para algumas pessoas têm uma estrutura onde a distração acontece mais vezes. E há outras pessoas, por outro lado, que têm às vezes até a estrutura oposta, que é, eu não consigo distrair-me. Eu pego numa coisa e fico tão focado nela que fico obcecado por ela. E não há nada que me faça distrair. Portanto, distrair não é bom nem é mau, não é? Não, também pode ser eu facilmente salto de uma coisa para outra, consigo prestar a uma coisa e depois rapidamente posso prestar atenção a outra, enquanto a outra pessoa não consegue fazer essa transição. Isso. Só que repara, por exemplo, vamos ver se conseguimos pegar nesta situação e aplicar-lhe aqui a conversa que nós estávamos a ter. Que é, tu podes dizer que o que te distraiu, neste caso, foi o carro, não é? Ou seja, foram as circunstâncias. A proposta podia ser, se a seguir, por exemplo, agora já não há carro lá nenhum, mas tu te voltares a distrair, então
a questão da distração não tinha a ver com o carro, não tem a ver com as circunstâncias. Tem antes a ver com uma estrutura que está presente em ti. E é dessas estruturas que nós estamos a falar quando falamos de desenvolvimento pessoal. Yeah. Que é de eu aprender a reconhecer essas estruturas e aprender a alterá-las. É por isso que, agora estou aqui a ter um insight, é por isso que algumas abordagens de desenvolvimento pessoal não são abordagens de desenvolvimento pessoal, não é? Às vezes são só formas práticas ou estratégias de lidar com coisas práticas da vida, com a circunstância, não é? Por exemplo, o caso típico. Alguém vem ter comigo e pede a minha ajuda como coach porque está a ter dificuldade em tomar uma decisão, não é? A pessoa não sabe se vai decidir por A ou por B. E conta-me a história, não é? Há ali um conteúdo associado. E às vezes a pessoa quer que eu a ajude a decidir. Ou seja, isto não é desenvolvimento pessoal, isto seria simplesmente entrar dentro de um problema e tentar arranjar uma solução. Só que, para mim, enquanto coach, enquanto instrutor de desenvolvimento pessoal, aquilo que realmente me interessa não é se a pessoa escolhe A ou B. Isso é mais ou menos irrelevante para mim. Isso tem a ver é com a vida da pessoa, porque a pessoa é que tem que lidar com as consequências da escolha e muitas vezes aquilo que parece certo agora, depois revela-se muito diferente mais tarde. Aquilo que me interessa mais é o que é que não muda. Por exemplo, o que não muda, o que pode não mudar para esta pessoa é que ela tem normalmente muita dificuldade em tomar decisões. Isso é que é a estrutura, não é? E é em relação a isso que nós podemos trabalhar, né? Há outra vez o tal verbo, é isso que nós podemos procurar desenvolver, a capacidade de tomar decisões, para que depois, em relação à circunstância prática, a pessoa possa eventualmente lidar melhor com aquela decisão, mas e também com todas as outras. Porque o que interessa na realidade não é só aquela decisão. É essa estrutura toda que estava a olha, foi o que aconteceu ontem com o nosso filho mais pequeno, quando ele estava a ter dificuldade ele estava a fazer um texto e a tarefa era ser criativo em relação ao texto. E eram entregues 2 ou 3 estímulos e depois desenvolve o texto a partir daqui. E ele estava a ter muita dificuldade em fazer isso. E nós podemos focar na tarefa em si e, por exemplo, olha, faz isto, faz aquilo, põe assim, pronto, e fica o problema resolvido. Ou podemos olhar aqui para uma estrutura, que é, se tu a seguir tirares este texto e lhe deres outro, ou lhe deres um problema matemático, ou lhe deres um problema de trabalhos manuais, será que continua a manifestar-se, por exemplo, essa dificuldade em ser criativo? Porque essa é que é a estrutura que realmente interessa. Quando é uma coisa mesmo circunstancial, resolve-se e está feito. Certo. Aqui a pergunta é, o que é que não muda? Será que há outros cenários onde também se está a manifestar esta estrutura? Não é? E é para aí que vai a atenção do desenvolvimento pessoal mais sustentado, acho eu. E mais interessante. Não é situacional nem circunstancial. É mais global. Sim, é transcontextual e é transsituacional. Exato. Grandes palavras. Mas eu acho que isto é... Eu acho que isto para mim é muito interessante. Porque é isto, eu tenho tido muitas pessoas a mostrarem saltos quânticos de desenvolvimento pessoal porque perante a alteração das circunstâncias descobriram coisas que não mudaram. Sim. Ora, por exemplo, eu andava muito ansioso com o meu trabalho, agora estou em layoff e continuo ansioso, então é porque a ansiedade não tem a ver com as tarefas que eu estava a executar no trabalho, tem a ver com outra coisa, não é? Ou se, por exemplo, eu estava... quase nunca via a minha mulher, por causa do trabalho, passávamos pouquíssimo tempo juntos. E estava-me a fazer sentir mal. E agora estamos juntos o dia todo em casa e eu continuo-me a sentir mal. Então é porque não era a circunstância eu estar afastado desta pessoa que me fazia sentir mal, não é? Ou às vezes, passo muito tempo fora de casa e sofro por estar longe dos meus filhos. E agora estou o tempo todo com os meus filhos em casa e esse sofrimento mantém-se. É a mesma questão que quem me ouve falar sobre parentalidade. As perguntas na parentalidade são muitas vezes muito situacionais e ligadas a um certo contexto. O meu filho não quer dormir, não quer comer, não se quer vestir, não quer largar a PlayStation. Portanto, os pais procuram soluções muito específicas para não quer comer a sopa. Não quer comer a sopa, mas eu disse não comer. Não disse. Era só para evitar dizer sopa outra vez. Mas bom, é raro eu dar dicas em relação àquela situação em particular. Eu posso fazê-lo, só que isto não ajuda
a criar aqui uma parentalidade sustentável, não é? E uma relação sustentável com aquela criança. Que é o que dizemos na parentalidade consciente, que a solução está na relação, não é nas estratégias específicas que eu utilizo naquela situação, que podem surgir e surgirão, mas sem a sustentabilidade da relação, da parentalidade, vou encontrar mais problemas em outras situações. Agora é a PlayStation, depois é o sair do quarto, ou pôr o cinto, ou seja o que for, não é? Os problemas vão tender a surgir mais se não tiver essa sustentabilidade através da relação de pai e filho. Isto às vezes é um bocado frustrante, não é? Que é, por exemplo, eu vou ter contigo e digo, o meu grande problema é que o meu filho não quer comer a sopa. Ou o meu grande problema é que o meu filho não quer vestir-se de manhã. E eu estou... eu acho que se tu me des uma solução e me ensinares, por exemplo, um truque, olha, para ele ver a roupa de manhã, tu fazes assim. Ou para ele comer a sopa, tu fazes assado. E eu vou para casa e experimento, até pode ser que aquilo funcione. Sim. Então pronto, a minha vida estava resolvida. Só que o teu convite, lá está a ser diferente. Sim, porque começa com a criança não dorme, não mama, não come, não quer tirar a fralda, não se quer deitar. Não faz cocó. Não faz cocó, não se quer sentar à mesa para comer, não quer comer a papa, não quer comer sólidos. Não atira coisas para o chão, não se quer vestir, não quer estar sentado no carrinho, não quer estar na cadeirinha no carro. Isso parecem coisas diferentes, mas é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Que é, eu quero que a criança faça uma coisa diferente daquela que ela quer fazer. Que está a fazer. Portanto, eu tentei fazer aqui uma sequência que depois continua até a criança sair de casa e não só. Não, vai continuar para sempre. Vai continuar para sempre. Eu vou ter... Não, o meu filho não me liga, está na universidade na Noruega e agora nunca quer falar comigo, está sempre ocupado, não quer saber tudo o que eu fiz por ele. Não é? Portanto, isto vai continuando se eu não tiver essa sustentabilidade da relação. Sim, ou seja, voltando aqui ao início da nossa conversa, eu comecei por falar em sucesso, não é? E estava aqui a propor que vejo nesta fase, tal como nas outras, mas nesta fase, se calhar, até estou a ver isso assim um bocadinho forte, o chamariz do sucesso, que é aproveita isto para teres mais sucesso, dá agora o passo para teres mais sucesso. Isto é a tua oportunidade. Isto é a tua oportunidade. E que às vezes... Acredita em ti. Sim, que isso no fundo seria quase como eu te dizer, olha, eu vou resolver os teus problemas todos enquanto mãe, porque vou-te dar aqui o truque para a criança comer a sopa. Não é? Mas na realidade eu não te estou a convidar a olhar para aquilo que está para além das circunstâncias. Exato. Portanto, eu não te estou a convidar a olhar para o sucesso verdadeiro, se quisermos usar essa palavra, não é? Com toda a subjetividade que ela tem. Mas eu não estou a olhar para o sucesso verdadeiro, eu estou a olhar para um sucesso muito circunstancial e momentâneo e que depois, quando as circunstâncias se alterarem, e isto tudo volta a alterar e volta a passar por uma revolução interna e por um grande sofrimento, não é? No fundo, eu digo-te, olha, está a acontecer isto aqui com o mar, estão aqui estas correntes, portanto, agora tu vais por aqui, por ali e safas-te. Okay? E tu até podes fazer isso e eventualmente até te podes safar e sentir-te um bocadinho mais seguro e um bocadinho melhor, só que na realidade tu não tens competências para lidar com novas tempestades. Nem tens competências para lidar com a calmaria. Na realidade tu não tens competências nenhuma. A questão é que eu acho que uma das coisas que esta situação nos mostrou é que, de uma forma muito, muito clara, é que a vida é imprevisível e impermanente. É totalmente imprevisível. E muitas das abordagens que eu vejo estão baseadas em algum tipo de previsibilidade. De que se tu fazes X, Y, está aqui a fórmula. Isto é a fórmula do sucesso. Segue estes passos e vais conseguir o que tu queres. Segue estes passos e vais ter a relação de sonho. Segue estes passos e vais... não sei o quê, e segue estes passos, vais te tornar rico. Deixa-me só fazer aqui um desabafo. Diz. E quando a pessoa que está a dizer segue estes passos e vais te tornar rico, mas a pessoa aparentemente não seguiu os passos e não é rico. Ou segue estes passos e vais ter a relação de sonho. Segue estes passos e faz este curso, curso online para fazeres cursos online e ter grande sucesso. Sim. Sim. Sim, ou seja, depois também entra aqui a questão de se isto funciona tão bem, porque é que eu não estou a fazê-lo? Sim, mas de qualquer modo, né? É tão imprevisível que de repente vemos-nos aqui... Ontem ouvi um podcast e estava a ser entrevistado um economista, é um podcast sueco,
e estavam a falar sobre esta crise de corona e este economista estava a dizer que o que era tão interessante para ele neste momento é que era a crise financeira, a crise económica que está a acontecer, não começou na área financeira. Não começou através da especulação de imóveis e dos bancos, não sei o quê. Tal como aconteceu há 10 anos. Que aconteceu em 2008, não é? Que foi aí que começou. Esta crise financeira até começou na área de produção, não é? Que não se está a conseguir produzir. E como não há grandes estoques, também não se está a conseguir abastecer o mercado da mesma forma como antigamente, quando havia mais estoque. Isto depois vai-se, como ele está a dizer, não é? Transforma-se também numa crise mais financeira, mas para ele, como economista, ele está a dizer que foi mesmo interessante que a crise começou numa área que supostamente era mais estável e mais segura, e isso foi totalmente imprevisível. Não se tinha pensado nisso. Sim. Acho que isso é um bom exemplo desta questão. Não está tudo incerto. E que neste desenvolvimento pessoal que nós acho que estamos a procurar promover, o que nós conseguimos é encontrar segurança na insegurança, não é? Conseguir encontrar um equilíbrio e um bem-estar mesmo com esta incerteza. Repara, por exemplo, no que está a acontecer agora, que eu estava a pensar sobre isso ontem. Agora, de repente, estão-te a dizer, olha, os negócios e as atividades que estão a sofrer mais são aqueles que não estavam assentes no online. Porque aqueles que estavam assentes no online... Não mudou nada. Não mudou nada porque... Ok. E, portanto, agora estão-te a convidar a ir para o online. E estão a aparecer imensas sugestões. Nós próprios estamos a fazer mais coisas online e vamos lançar mais coisas online nas próximas semanas. Mas a proposta do lado de fora está aqui a tua segurança, que é o online. Se tu fizeres Só online... que isso também não é verdade, não é? Isso também não é verdade, porque então tu tens um negócio online e amanhã a internet vai ao ar. Acontece e as redes de telemóvel deixam de funcionar. Deixam de funcionar. E agora? Não é? E agora, de repente, tens o outro tipo a dizer assim, estás a ver, o meu negócio funciona porque eu tenho uma mercearia que está aberta, não preciso de online. Exato. Portanto, às vezes nós também, enquanto estamos a encontrar soluções, não percebemos que as soluções continuam a ser circunstanciais. Exato. O que está aqui mais a nível da estrutura não é isso, são outras coisas, são outras competências. Por exemplo, a competência da flexibilidade e a competência da adaptação são, de facto, competências muito importantes. E elas são independentes das circunstâncias. Exato. E se tu tiveres essa competência, tu podes dizer, ok, eu agora mudo para o online, mas se o online deixar de funcionar, eu vou usar as minhas competências para encontrar outras soluções. Okay? E é aí que reside o tal do sucesso emocional, que é tu entenderes e sentires que tu não estás refém das circunstâncias. Sim, e também sentir que não tenho que estar sempre a pensar no futuro e se isso acontecer, e se a mete para baixo, e se isto, aquilo, porque isto cria uma ansiedade muito grande. Utilizar aquela adaptação e flexibilidade naquele momento. Sim, porque lá está, aí estou a olhar para outra das grandes competências estruturais, que é a competência da aceitação. Exato. E se isto tudo mudar? Se isto tudo mudar, não mudou. Depois mudou e eu lido com isso. Não é? São essas tais competências. No fundo, se calhar até estamos aqui a falar das competências que nós procuramos colocar no kit mental e emocional, certo. aquelas 10 competências. É disso que nós estamos a falar. Sim, não é? sim. Portanto, acho que, no fundo, agora que penso nisso e acho que assim, em jeito de final da conversa, acho que é assim o meu... Eu tendo a ter assim insights circulares, não é? Em que fecha a pergunta inicial. No fundo, eu... no meio da conversa disse que estão a aparecer muitas coisas, faz isto para ter sucesso. E no fundo nós lançamos o kit mental e emocional, que era uma proposta de sucesso. Estas são as competências para tu ter sucesso. Para nós, que nós acreditamos que... Sim. Porque vai além... prepara-nos para essa incerteza. Não é? Sim. Prepara-nos para a incerteza, mas não está assente na incerteza. Exato. Porque também funciona quando há certeza. Funciona sempre. Funciona sempre. Não é? E também nos mostra que podemos que é um caminho, não é? Que não é estanque, que estamos sempre a evoluir e desenvolver. Bom, e nós também provavelmente vamos continuar por aqui a fazer podcast, não é? Provavelmente. Vamos continuar. Depois, a próxima, ficas tu deste lado para eu não me distrair com o que acontece lá fora. E não precisas ficar chateada comigo. Aquilo também é um ser assustador.
Eu estava a utilizar as minhas competências para conseguir lidar com aquilo que eu estava a ver. Tá bem, ok. Era preocupar-me com o nosso muro. Tá, agora até estou curioso o que é que tu estavas a ver. Ok. Sim. Eu confio na tua Eram dois rapazes que pareciam não ter carta de condução, Sim. mas estavam a conduzir um carro. Ok, eu confio na tua descrição. Está bem. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro.